fazer live é que entre a parte do trabalho físico, né, do mundo físico, entre outras coisas, eu também estou fazendo, provisoriamente, esse mês, um trabalho mediúnico muito forte. Então, eu estou precisando de energia. Então, os espíritos me aconselharam a fazer um pouco menos de live, ou quando for fazer também um tempo mais curto, mas depois a gente vai voltar à normalidade, né? É só temporário isso. Então, hoje, nós vamos falar sobre o desencarne. Vocês podem fazer perguntas, lembrando que perguntas devem ser feitas sobre o tema e sem perguntas pessoais demais, né? Porque a gente tem que responder as perguntas que as pessoas possam também se interessar, e não pergunta da vida pessoal. Então vamos lá, começando. Antes eu vou falar um pouco sobre o desencarne, vai? Mas vocês podem ir fazendo as perguntas que o Léo está me mandando aqui já. E eu vou vendo um pouco daqui também. O desencarne, ele nada mais é do que a volta para o mundo espiritual. Porque na realidade, originalmente, a gente não é da Terra física. Nós somos do mundo espiritual, nós somos espíritos. Nós estamos provisoriamente no corpo físico. Mas pensem bem, quantas encarnações nós já não tivemos? Com diversos corpos diferentes. Só que o que acontece? Quando nós encarnamos, a gente esquece disso. A barreira do corpo físico, muito grosseiro, muito material, faz com que nossa consciência espiritual fique abafada. Então nós, né, quando a gente está na Terra encarnada, a gente pensa assim: nossa, que coisa horrível que deve ser a morte, nossa, como que deve ser o mundo espiritual. Por quê? Porque nosso corpo físico não permite que a gente relembre. Mas na verdade não tem nada de ruim. Eu, antes de conhecer o espiritismo, de me tornar um médium, eu tinha muito medo da morte. Eu realmente tinha medo da morte. Eu via um carro, né, funerário, eu tinha até tontura, quase desmaiava. Era muito complicado mesmo. Deixa eu só mudar aqui, que eu apertei. Bom, pronto. Eu ficava desesperado. Eu ficava morrendo de medo, porque eu pensava, eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se existe alguma coisa, se é o fim. Mas por que a gente tem medo? Primeiro, nós seres humanos temos medo do desconhecido. Então você pode ver que tudo que a gente, toda a experiência que a gente tem com uma coisa nova, que a gente não conhece, por isso que nós temos medo da escuridão também, é porque pode vir qualquer tipo de situação. Então, como nós não sabemos exatamente o que vem depois da morte, a gente tem esse receio. Depois que eu me tornei espírita, depois que eu me tornei médium, né? Na verdade eu já era médium, mas não sabia, né, direito. Depois eu comecei a ver e conversar com espíritos que já viveram na Terra e em outros lugares também, e que estão no mundo espiritual, eu perdi o medo da morte. Eu hoje não tenho medo da morte, na verdade eu não tenho medo de nada. Mas não porque eu sou corajoso, porque eu sempre fui medroso. Inclusive eu tinha medo até de escuro, antigamente. E sim porque hoje eu sei e conheço as verdades da vida. Eu sei que Deus está acima de tudo, eu sei que nós nunca estamos abandonados, eu sei o que acontece após a morte física, que a vida continua em espírito, que é a verdadeira vida. Então por causa disso que eu não tenho medo. Eu realmente não tenho medo da morte. Há um tempinho atrás, eu estava num avião, o avião estava quase caindo, mas eu não estou brincando não, porque os espíritos me falaram que realmente ocorreu um grande risco de queda. E estava todo mundo chorando no avião, ninguém falava nada. E eu estava tranquilo lá, estava dando risada por dentro, assim, né? E até falei para minha noiva, e ela estava desesperada também chorando, mas eu não estava com medo. Por quê? Porque eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo disso, a morte é só uma passagem. Então para mim tudo bem, eu ainda falei para os espíritos, olha, a culpa não é minha, se vocês deixaram entrar nesse avião, se ele cair, o problema não é meu. Eu fiz minha parte, eu não tenho nada a ver com essa história aí. Por mim, tudo bem. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o medo da morte é um medo besta. Seria, por exemplo, aquele medo do primeiro dia de aula.
Por quê? Porque a gente vai mudar de uma situação para outro tipo de situação. Mas depois você vê que aquilo não tinha nada demais. Pode ser que o primeiro dia seja um pouco esquisito, segundo, terceiro, mas depois você vai se habituar. Porque nós somos seres espirituais e não seres físicos. Né? Nós estamos vivendo existências terrenas pequenas. Porque apesar de parecer que a nossa vida é longa, né? Porque a gente tem 50, 100 anos, 70 anos de vida, alguns menos, outros mais, isso é muito pouco, isso não é nada para um espírito. Pensem bem, a gente tem datado a Terra aí de 4 bilhões e meio de anos de idade. Então, se a gente parar para pensar, isso não é nada. Esse é um período muito curto. Até porque nós somos espíritos eternos e vamos viver eternamente. Então, é claro que é difícil pensar assim? É difícil. Eu talvez consiga pensar assim porque eu vejo espíritos, converso com espíritos todos os dias. Então, essa oportunidade de conversar com quem já morreu, eu tenho sempre. Inclusive, por exemplo, todos que morreram na minha família, eu conversei, atendi, ajudei, peguei carta, por aí vai. Né? Quer dizer, na medida do possível, até onde eu posso. Então, isso faz com que eu tenha uma visão realmente diferente da vida e da morte. Mas o que eu posso dizer a vocês é que nós vivemos no lado mais difícil, porque a vida terrena é realmente a parte mais difícil da vida. Quem vive no mundo espiritual, numa cidade espiritual como o nosso lar, por exemplo, tem várias outras, vive muito melhor do que a gente na Terra, porque lá não existe maldade, não existe fome, não existe pobreza, não existe nada dessas coisas. É claro que existem lugares ruins no mundo espiritual, sim, com certeza. Inclusive, existem um monte de espíritos que estão lá. Mas aqueles que são bonzinhos não precisam nem ser um espírito evoluído. Um espírito bonzinho já vai para uma cidade espiritual boa e vai viver lá muito melhor do que vive aqui. Né? Então vamos ler as perguntas aqui. Eu ainda brinco o seguinte, que eu só tenho medo de festa sem brigadeiro. O resto eu não tenho medo de nada. Mas não porque eu sou corajoso, mas sim porque eu compreendo que Deus está acima de tudo e eu confio em Deus. Então, se vai acontecer um terremoto, a gente vai morrer, não sei o quê, nem me preocupa, isso nem me interessa. Eu não estou preocupado com se isso acontecer. É claro que eu vou preservar minha vida ao máximo possível. Mas se ocorrer, tudo bem. Porque Deus quer, então deve ter algum motivo, né? Ellen Cristina. Boa noite, Eduardo. É verdade que antes do desencarne o espírito sai do corpo 24 horas antes para avisar quem tem sensibilidade? Na verdade, não. Na verdade, o desencarne ele vai sendo feito, entre aspas, depende do caso, né? Claro. Na maioria das vezes, quando a pessoa está doente no hospital, ele é parcial. Eles vão desligando a pessoa vai se desprendendo do corpo físico. Então, eu não acredito que, a não ser que seja um Chico Xavier, ele consegue sim sair, desdobrar, voltar, avisar. O resto, as outras pessoas não têm essa condição de ter esse controle. O que ocorre de vez em quando, e isso realmente ocorre, recentemente eu ouvi um relato desse. Por exemplo, a Maria está doente no hospital e de repente ela desencarna. Né? Aí, lá na casa dela, a sobrinha dela, vamos dizer assim, diz que vê ela indo para o céu. Ou então que sente o perfume dela. Isso não é provocado pela Maria em si. É provocado por algum espírito. Então o espírito pode até reproduzir, criar ou até se vestir de Maria, quem sabe? Eu estou dizendo uma pessoa Maria, né? Não a mãe Maria. E aí fazer com que o espírito suba, para que aquela criança veja. Mas qual que é a mensagem que o espírito está querendo passar? Que existe uma vida pós-morte e que a Maria está indo para um lugar bem. Bom, é isso que está ocorrendo. Mas não é a Maria em si que apareceu um espírito. Claro que não dá para a gente generalizar. Pode ser que a Maria em si possa ter aparecido um espírito? Sim. Se era um espírito evoluído, pode, por que não? Mas tem que ser um espírito bem evoluído mesmo. Porque após o desencarne do corpo físico, a pessoa fica um pouco confusa. Não tem jeito, é inevitável. É um desprendimento de um corpo muito espiritual para um corpo muito físico. Então acontece mesmo. Em planetas mais evoluídos, como fala no Evangelho sobre o Espiritismo, em que o corpo físico é muito mais sutil, não há esse desligamento tão violento. Há, sim, um desligamento, mas não dessa forma. Então a cabeça fica confusa, a pessoa, por melhor que seja,
ela ainda tem que ser atendida, passar numa clínica, num hospital, a não ser que seja um Chico Xavier, né? Inclusive dizem, o filho de Chico Xavier, né, diz que ele disse o seguinte, que morreria, né, desencarnaria em um momento que o Brasil estivesse bem feliz. Então, em 94, quando o Brasil ganhou a Copa, o Chico Xavier, que estava muito, muito doente, chegou pro filho dele e perguntou, o Brasil ganhou? Porque ele deve ter ouvido, né, as pessoas comemorando. Aí o filho dele falou que sim. Aí o Chico Xavier tomou um café, deitou e fez uma prece e desencarnou. Ou seja, ele mesmo se desligou do corpo físico. A gente sabe que isso é possível pelos relatos, por exemplo, do livro da Patrícia, o segundo livro, Vendo o Mundo dos Espíritos, e também em outros livros de André Luiz, que é possível, se o espírito for um espírito evoluído, até ele se desligar do corpo físico, como foi o que ocorreu com o Chico Xavier, né? Mas a gente não vai saber fazer isso, tá? Mas também não tem nada demais, não tem problema isso. Thaís Santos. Boa noite, Eduardo. O que você diz sobre o desencarne de animais? Quando desencarnamos, poderemos conviver com os nossos animais de estimação? Sim. Animais, na realidade, eles são nossos irmãos que estão um grau, vamos dizer, não é bem um grau, mas num processo anterior ao nosso. Nós já passamos por essa fase de vegetal, mineral. Não, na verdade, a verdade mesmo é que a gente vem lá do reino mineral. A verdade mesmo, está escrito isso no Livro dos Espíritos, que um átomo se torna um anjo. O que ele está querendo dizer? Que nós já fomos um átomo. Vocês sabem o que é um átomo, né? Por exemplo, sei lá, na ponta da minha unha aqui tem milhões de átomos. A minha unha, vamos dizer assim. Então, o átomo é uma coisa absurdamente pequena. E diz no Livro dos Espíritos, eu não lembro agora qual é a questão, eu não vou lembrar agora, mas diz lá que o átomo vira o anjo. Por quê? Passa por todos os processos da evolução. É óbvio que essa evolução deve demorar trilhões de anos, quadrilhões de anos. Porque a gente passa pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal e o reino angelical, né? Vamos dizendo assim. Então, os animais, eles vão se tornar seres humanos em algum momento. E eles já têm, não têm o livre-arbítrio como nós, mas eles já pensam, já têm a sua personalidade, não pensam como nós, mas eles já têm lapsos de pensamento, e pensamentos também, né? Então, o que ocorre? Eles convivem entre nós. Eu tive um cachorro que desencarnou e que voltou como um cachorro meu. Depois de eu perceber algumas semelhanças, eu perguntei, os espíritos me confirmaram que era assim o mesmo cachorro. Mas o que acontece quando o cachorro desencarna? Ele é tratado, existem espíritos que coordenam, na realidade, muitas almas de animais. Então, por exemplo, existem grupos, né, de espíritos que cuidam. Então, tem um animal que desencarna, por exemplo, na floresta, né, no mato, ele desencarna, esse espírito que coordena já coloca ele em outro corpo para reencarnar logo, pois eles estão passando por esses processos. Eles têm que passar por esses processos para aprender. Aí é uma coisa mais complexa, mas eles têm que passar por isso, né? Então, esses espíritos, eles realmente coordenam muitos, milhares de animais. E o que pode acontecer, e acontece, é muito normal, isso não é só porque eu conheço, converso com espíritos. Acontece na vida das outras pessoas, do mesmo espírito do cachorro, vir novamente na mesma família, até por um gato ou por outro cachorro, né? Eu vou falar para vocês, mas eu vou falar porque não tem problema. Existem espíritos que cuidam também dos cachorros. Então, por exemplo, agora meu cachorro tá com um negócio na orelha. Eu fui pingar lá, né? E aí tinha um espírito que eu não conhecia. Eu comecei a conversar com ele. Ele disse que ele cuidava dos animais, né? E que ele ia cuidar dela, para eu ficar tranquilo, para que eu podia fazer a live. Então, você vê. Aí eu perguntei para ele, né? O que ele ia fazer, se ele ia fazer um tratamento, o que ele ia fazer. E ele me disse que ele iria realmente fazer um tratamento nela. Aí eu perguntei para ele se o tratamento que ele fazia nos cachorros é parecido com as cirurgias espirituais que os humanos recebem tudo.
Aí ele me explicou que é diferente, que precisa de um outro conhecimento e tudo mais. Mas vocês veem que os animais, eles realmente fazem parte da nossa vida. E eles estão bem perto de nós, evolutivamente falando. É claro que existem animais mais primitivos, por exemplo, como os dinossauros, que são seres realmente primitivos, né, mais primitivos. E também cachorros, macacos, que eu acho que estão mais perto do ser humano. Né? Basicamente é isso. Quando desencarnamos, podemos viver com os nossos animais de estimação? Sim, é o que os espíritos me dizem. Eu nunca vi isso, mas se eles estão falando que sim, sim. Existem animais, né, nas cidades espirituais, como a gente pode ver, ler em alguns livros. Milton Rossi, desencarno com 50 anos. Continuo no mundo espiritual com a mesma idade? Não. Na verdade, o espírito ele não tem idade. Então, o que acontece? Se você desencarna, independente da idade, o espírito ele vai aparecer para você com a idade que ele quiser. O espírito do bem já evoluído, né? Vamos dizer assim. Então, um espírito que já tem um certo grau evolutivo, ele vai escolher um visual para aparecer para você. Então, os meus amigos espirituais, eles aparecem para mim normalmente com a roupa que eles me conheceram, né? Então, se eu conheci um no ano 600, ele vai aparecer para mim daquela forma, para que eu lembre dele. Mas pode ser que ele apareça de outras formas, entende? Então, tem um espírito bem conhecido no mundo espírita, né, do espiritismo, que eu convivi com ele muito tempo, ele me ajudou muito nos trabalhos do evangelho. E eu não sabia que era ele, eu fui saber muito depois que ele acabou me mostrando, me contando. Mas ele não queria se identificar, então ele aparecia como um jovem, né? E normal. Então, na realidade, quanto mais evoluído o espírito é, mais fácil isso ocorre. É mais fácil ele se transforma visualmente. Inclusive, os espíritos bem evoluídos, eles nem têm forma mais. Eles são um clarão de luz. Vamos dizer, é difícil a gente pensar desse jeito, mas imagine assim, um clarão de luz que consegue enxergar 360, ele não tem olho, ele não enxerga pelo olho, é um espírito ultra evoluído, ele enxerga por todos os lados, ele consegue enviar seu pensamento para vários pontos, então essa é a realidade, vamos dizer assim, dos espíritos evoluídos. Muito diferente dessa nossa vida física, que a gente pena tanto para ficar, se arrasta no chão, né? Sofre os efeitos da gravidade, nós temos corpos físicos pesados, inteligência muito restrita por causa do nosso corpo físico, que não deixa desenvolver. Às vezes o espírito é muito evoluído, mas ele não consegue atingir tal grau de inteligência porque ele tem um corpo físico e o corpo físico acaba não permitindo isso, né? E é isso. Mas, de uma certa forma, existem espíritos, sim, por exemplo, que morrem com 30 anos e eles ficam lá no mundo espiritual, até eles aprenderem essas coisas demora um pouquinho. Mas eu tenho visto espíritos, por exemplo, parentes meus que morreram, eles aparecem sempre mais jovens. Normalmente, o espírito acaba escolhendo. Então, tem espírito que aparece de óculos, mas o espírito precisa de óculos? Não, porque no mundo espiritual não existe isso. A visão funciona perfeitamente para o espírito que está em boa vibração, claro. Mas ele usa o óculos porque ele gosta, porque as pessoas reconhecem ele, então ele plasma o óculos. É isso que acontece também com a sua forma física. E é assim que os espíritos trocam de roupa, é tudo mental. Na verdade, aqui nós estamos no corpo físico, eu tenho estômago, né? Eu tenho coração, eu tenho pulmão. No mundo espiritual não tem isso. Pode ser que você olhe, que você até veja, entre aspas, mas isso não existe, é puramente energia, não existe órgão físico. Aqueles espíritos que estão muito ligados à matéria, eles podem até praticamente plasmar um, mas eles não têm, na verdade, esses órgãos. Isso é energia. Nós temos esses órgãos no corpo físico.
Thaís Santos, livra os livros que existem várias colônias com casas espirituais. Como saber que temos casa? Quando formos para o outro lado. Todos vão para as colônias, todos que vão para as colônias têm casas? Não, na realidade, assim, você nunca está sozinha. Então você está sendo sempre pelo menos assistida por um espírito amigo, dois, três, depende da pessoa, vários. Imagina, por exemplo, um espírito que ajuda bastante pessoas. Ele vai angariar muitos amigos. Então, a hora que ele desencarnar e chegar no mundo espiritual, vai ter um monte de gente querendo ajudar ele. Porque a gente vê um acidente e chama de acidente. Mas, na verdade, aquele acidente ele já estava programado para acontecer. Então, os espíritos que atendem essas pessoas que iriam desencarnar naquele acidente já estavam lá preparados para atender. Já sabiam que naquele momento iria ocorrer um acidente e aquelas pessoas iam desencarnar. Da mesma forma, os familiares dele. Tanto que, no nosso lar, se eu não me engano, que... Não, no Mensageiro, todos os mensageiros de André Luiz. Acho que é nesse. Que a pessoa lá pede uma folga para acompanhar um parente dela que ia desencarnar. Isso tem no nosso lar também. Então ele pede uma folga do seu trabalho no mundo espiritual porque o parente dele ia desencarnar. Mas todos já sabem, o mundo espiritual já sabe quando alguém vai desencarnar. Então, assim, você não vai sair por aí desgovernado. Se você já vive numa cidade espiritual, você, no mínimo, já tem uma... Se não for uma casinha, um quarto lá, alguma coisa assim para você ficar. Mas normalmente a sua família já tem uma estrutura, entre aspas, física, porque não é física, né? No mundo espiritual, considerado uma casa. A casa lá se ganha por trabalho. Não se compra casa com dinheiro, nem com poder, nem nada disso. Né? Quanto mais trabalha, mais fácil para você comprar uma casa. Mas eles dizem que é um processo bem difícil, demorado. Mas existem um monte de colônia. Praticamente em cima de uma cidade, cada cidade existe uma colônia. Débora Cristina, quando desencarnamos, somos recebidos bem ou mal conforme a nossa vivência na Terra. Os espíritos maus podem vir ao encontro de nós? Sim, se você for uma pessoa ruim. Como é relatado no terceiro ou quarto livro de Patrícia, os espíritos, né, que estavam com essa equipe de resgate de desencarnados, chegaram num bar, onde tinha acabado de desencarnar 3 pessoas. Eles foram resgatar uma das pessoas. Aí a Patrícia perguntou, nós vamos resgatar esse? Eles falaram que sim, pois esse era uma pessoa boa. Ele tinha méritos, então ele ia ser desligado do corpo físico e levado para um hospital espiritual. Mas tinham outros 2 lá também, no bar, desencarnados. Aí a Patrícia perguntou, e eles? O que vai acontecer com eles? Aí o espírito mostrou para ela, tá vendo aqueles obsessores ali do outro lado da rua? Ela falou, sim, eles só estão esperando a gente sair para vir aqui e pegar esses 2 desencarnados. Então, o que acontece? É muito comum, inclusive tem no livro de André Luiz, a morte o desencarne, né, de uma pessoa, que também ele conseguia ver os obsessores dizendo para ele, a pessoa que é inferior, que é ruim, que faz coisas ruins, na verdade, vão ter obsessores esperando ela. Isso é básico. Esses obsessores vão pegar o corpo dela, vão levar para um umbral, vão amarrar, vão bater, depende, varia muito. Mas coisas boas com certeza não são. Ela vai sofrer as consequências, algumas podem acordar diretamente no umbral e por aí vai. Mas é claro que se aquela pessoa tem obsessores porque ela fez mal para esses obsessores, ou então porque ela foi conivente viciando, se viciando, né? E também atraindo obsessores. Então, o que acontece? Ela vibrou nessa vibração a vida inteira, vai desencarnar nessa vibração também. Não tem jeito. Mas vale lembrar uma coisa muito interessante. Não é porque a pessoa fez coisas ruins durante a sua existência que ela vai ter um mau desencarne. Para que serve o umbral? Que é para onde vão as pessoas ruins, ou as pessoas que têm vícios, etc. O umbral serve para amolecer o coração daquela pessoa, ou para fazer com que a pessoa mude de ideia. Porque ela vem numa existência, por exemplo, fazendo tal coisas erradas, seja vício, seja cigarro, bebida, droga, ou seja
roubando, mentindo, enganando, qualquer uma dessas coisas. É claro que também existe uma tolerância, né? Mas a gente não é que todo mundo vai para um umbral, não é assim. Mas tudo bem. Aí a pessoa desencarnou. Ela vai para um umbral para quê? Ou para aprender a se livrar dos vícios, ou para perceber que ela é uma egoísta, né? E aí, sofrendo no umbral, ela vai perceber os erros dela e se melhorar. É para isso que serve o umbral. O umbral não é para as pessoas espiarem. É claro que a expiação começa também no umbral, mas não é esse o principal fator, né? A expiação vai ocorrer depois. A pessoa vai ter que reencarnar e vai ter que expiar as coisas ruins que ela fez durante a sua vida terrena. Mas o umbral ele serve mais como assim, se arrependeu, tudo bem. Se arrependeu, está sendo sincero de coração, aí o plano superior vai lá e permite que aquele espírito seja resgatado. É mais ou menos assim que funciona. A prova disso é que Jesus, quando foi ser crucificado, tinha um bandido do lado dele. E ele falou para o bandido, hoje você vai estar comigo no reino dos céus. Ou seja, o bandido não foi para o umbral. É claro que ele vai ter que pagar pelos erros dele, mas ele não precisou ir para o umbral. No livro, no livro Sexo e Destino, do André Luiz, o cara que fez coisas terríveis durante o livro inteiro, de repente, ele se converte, vamos dizer, para o lado do bem, e logo depois, no período ele desencarna, ele não vai para o umbral, porque ele já está com a cabeça no bem, por mais que ele tenha feito coisas terríveis. Então, um assassino que se arrepende, se ele realmente se arrependeu de coração, não há necessidade dele para o umbral. Porque o umbral serve para que a pessoa realmente amoleça os seus pensamentos, o seu coração, deixe de ser egoísta. É para isso que serve o umbral. Então, existem muitas variações, na verdade. É claro que cada caso é um caso, mas basicamente podemos generalizar dessa forma. As pessoas vão para o umbral quando fazem coisas ruins. E tem bons desencarnes quando são pessoas boas. Como aconteceu no caso da Patrícia, que ela foi uma pessoa boa, fez o bem, ela acordou no hospital. E ainda ele falou assim, você tem esse quarto aqui porque você não pediu nada. Se você tivesse pedido, você ia receber, você ia ficar num leito junto com outras pessoas. Ou seja, ela também foi humilde, por isso que ela recebe mais. Quem é mais humilde, mais caridoso, tem um privilégio nessas horas, né? Boa pergunta essa, Marco Antônio. Se for um desencarne violento, a pessoa sente toda a dor ou o espírito é poupado dessa dor? Olha, depende de como a pessoa viveu a sua vida fisicamente, dizendo, né? A vida carnal, digamos assim. Relata-se no livro, há 2000 anos, quando os cristãos são mortos pelos leões no Império Romano, né, no Coliseu, quando teve um festival, os cristãos foram jogados e aí jogaram um monte de leão africano para matar aqueles cristãos, né? Que era uma coisa normal naquela época. E aí os leões mataram eles e, segundo relata no próprio livro, né, que tinha a Lívia, que era a esposa do Públio Lentus, eles não sentiram dor. A hora que foi ocorrer isso, o plano superior tirou a dor deles. Então eles foram, sim, comidos, entre aspas, pelos leões, mas eles não sentiram dor. Isso acontece também em vários outros casos. Por exemplo, tem pessoas que têm mortes super violentas, mas que se o plano superior não quis que aquela pessoa sinta dor, ou porque não existe negociação, não existe chororô, isso não existe. No mundo espiritual não existe. Eu nunca consegui negociar com nenhum espírito, porque eles não aceitam essas coisas. Nunca consegui fazer algum espírito ficar com dó de mim. Espírito superior não tem essa, eles não caem no nosso jeitinho. Não adianta, não sei o quê. Não. Eles são, assim, realmente, não rigorosos, mas eles agem da forma correta. Não existe mais ou menos no mundo espiritual. Ou é certo ou é errado. Ou tá fazendo bem ou não tá. Ou tá fazendo mal. Então, é óbvio que aqueles que têm mérito, que estão aptos, né, a receber esses benefícios, vão receber. Então, nesse caso que foi relatado, em vários outros casos também, tem alguns casos de alguns livros,
as pessoas têm morte terríveis e acabam acordando bem no mundo espiritual, sem sentir dor, sem se lembrar. Na verdade, isso vai do mérito. A própria Patrícia, que conta no livro dela, que era para ela ter uma doença e sofrer muito antes de desencarnar. Mas como ela tinha sido uma boa pessoa durante a sua encarnação, eles simplesmente estouraram uma veiazinha lá no cérebro dela. Ela teve, acho que, não sei se foi um AVC, não lembro direito. E ela desencarnou assim. Ela não lembra, ela não sofreu, para ela foi tudo ótimo. Então, é claro que os espíritos atuam conforme é necessário no mundo espiritual. Mas também existe uma... Desculpa, pessoal. Existe uma questão que é a seguinte. Tem pessoas que olham e falam, nossa, olha aquele homem, coitado, é um homem tão bom, tomou um tiro, ou não sei, ou caiu, ou foi atropelado e morreu. A gente fica, entre aspas, com dó da pessoa. Aí vê, por exemplo, desses políticos que roubam um monte. Ele dorme e morre dormindo. Fala, nossa, um homem tão mau, rouba todo mundo, morreu dormindo. Só que ele morre dormindo e cai nos piores lugares do umbral. Acorda num sofrimento que para ele vai ser eterno, num sofrimento terrível, e sofre coisas horríveis que não seria nem possível sofrer tanto aqui na Terra. Então ele sofre no umbral, terrivelmente. Apesar de ter tido uma morte tranquila, porque ele morreu dormindo. O outro que morreu de forma, às vezes, acidental, de forma muito pior, acaba tendo um bom desencarne. Então vocês veem que essa parte do corpo físico não tem tão a ver. É claro que quando nós morremos, por exemplo, com um tiro, o nosso perispírito fica ferido. Mas isso vai ser tratado num hospital, né? Então isso varia muito na realidade. Varia bastante. Cada caso é um caso. Mas basicamente é isso. No mundo espiritual, como eu estava falando, não tem negociação, não tem mais ou menos. Ou o cara é bom e recebe as ajudas, ou o cara é ruim e não recebe ajuda, né? Quanto melhor é, mais crédito vai ter. Não tem como enganar. A gente consegue enganar. Seres humanos enganam outros seres humanos, mas não tem como enganar os espíritos do bem superiores. Eles sabem tudo o que você pensa, eles sabem o que você pensou, eles sabem o que você fez. Então a gente engana só os outros humanos, não os espíritos mais evoluídos. Zênia Sabag, a gente percebe logo que desencarnou? Depende da pessoa. É muito comum a pessoa realmente não perceber que desencarnou. Como a gente ouve desde criança, que quando a gente morrer, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, tem gente que fica esperando isso, não percebe. Então é muito comum você ver espíritos que acham estranho que todo mundo começou a ignorar ele, que passou a ignorar ele. Então, tem pessoas que realmente não percebem que desencarnaram. Tem pessoas que ficam trabalhando, porque trabalham mentalmente, então fica nesse ritmo. Por isso que quanto mais a pessoa for ligada no plano material, pior é. Mais ela vai sofrer com o desencarne. Mais ela vai sofrer para se desligar, né? Mas tem casos de pessoas que realmente ficam perdidas por um bom tempo até receberem ajuda, né? E não percebem. Por que acontece? Como a gente acha que vai para o céu, viver em cima das nuvens, que não tem o menor sentido, ou vai para o inferno, viver embaixo da terra, com o diabo, que também não tem o menor sentido. Como a gente imagina isso, de repente a pessoa se vê no corpo e fala, bom, eu estou bem. Teve um caso aí de uma pessoa que eu conheci, que aconteceu? Ela desencarnou e ela se olhava e ela achava que ela estava bem. Aí o que ela fez? Foi lá em uma pessoa que tinha mediunidade, da mesma família, e falou para ela assim, você tem que falar para todo mundo que é um engano, que eu estou vivo. Isso foi um engano que aconteceu, eu não morri. Porque na cabeça do espírito, que não tem conhecimento nenhum espiritual, ele está vivo, né? Mas, na verdade, ele já desencarnou. Quem tem um bom coração, mas tem um gênio difícil, fica irritado facilmente. Passa pelo umbral? Depende da situação. Mas, na verdade, ele ficar irritado, ele está danificando seu corpo. Está bombardeando as suas células. Isso vai ter alguma consequência para ele nessa ou na outra existência.
né? Ele vai vir com expiações, com doenças físicas, às vezes não tão graves, às vezes graves, depende. Não super graves só por causa de uma irritação, né? Mas ele está alimentando espíritos inferiores, então não é uma boa. Não pode, tem que se controlar. Anderson Silva, sinceramente, será que vivemos aqui para sofrer? A Bíblia diz que Jesus nos dá a vida em abundância, não de miséria e de expiação. Jesus Jesus fala que a água que ele vai dar para a mulher vai fazer com que ela não tenha mais sede. Mas o que Jesus está falando? Que a gente tem que seguir ele para realmente conseguir a vida eterna. E o que é seguir Jesus? É seguir os seus ensinamentos. Seguir Jesus não é colocar uma camisa que é 100% Jesus, nem que ficar falando que é de Jesus. Isso não adianta nada. Seguir Jesus é realmente seguir os ensinamentos. O que acontece com o planeta Terra é que o planeta Terra é um planeta de recuperação. É um planeta daqueles que já fizeram um monte de coisas erradas. Senão a gente não estava aqui. Espíritos que não cometeram falhas como nós não passam nem pelo planeta Terra, né? Na caminhada evolutiva. Eles não precisam passar por coisas ruins. A gente passa por coisas ruins e expiações é porque a gente fez o mal, né? Então a gente fez o mal e a gente está colhendo, mas a gente vai sim viver feliz para sempre, mais cedo ou mais tarde. Cada um com a sua herança, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Você não vai sofrer por uma coisa que eu fiz, nem vice-versa. Você sofre por uma coisa que você fez, eu sofro por uma coisa que eu fiz. Então é assim a vida mesmo. Então, vamos falar assim, o planeta Terra é um planeta de recuperação de espíritos que fizeram mal. O Brasil é um país de mais recuperação ainda. Dos piores europeus, os que mataram nas cruzadas, Revolução Francesa, os piores europeus que reencarnaram aqui, né? Por quê? Porque tem muitos débitos, fizeram muito mal. Por isso que Jesus permite que a gente seja roubado pelo governo, pelos políticos, né? Que aconteça coisas terríveis com a gente. Não é verdade? Não é um acaso. Major Maciel, a pessoa que comete suicídio sofre o tempo todo, não existe perdão? Não, o que acontece quando ela comete suicídio, isso varia muito, depende do motivo, né? Depende do grau evolutivo da pessoa, depende da idade, depende do conhecimento, depende de muitos fatores, mas de uma forma geral ele sofre muito, vai para o pior umbral que tem. Eu até hoje, eu nunca conheci um espírito que se suicidou e não se arrependeu profundamente. Por quê? Ele acha que está passando por um sofrimento absurdo. A hora que se suicida, vê que o sofrimento que ele estava passando não era nada, perto do sofrimento que ele vai viver. O umbral dos suicidas é o pior lugar em toda a Terra, seja no espiritual, seja no físico. Então tem um mar de fezes, tortura, um monte de coisas terríveis, e tem mesmo. Só que o que acontece? Aquela pessoa fez mal, danificou seu perispírito, vai ter que reencarnar, às vezes com problemas físicos, mentais, por aí vai ter que expiar. O suicida ele é visto como se fosse até num grau, sabe? Ele é, como é que se diz assim? É um covarde, na verdade, não é bem covarde. Sabe, por exemplo, na cadeia não tem algum tipo de preso que eles têm que isolar porque é perigoso, pedofilia, essas coisas, porque os outros presos querem matar esses presos? É mais ou menos isso que acontece com o suicida. O suicida ele é visto muito mal no mundo espiritual, mesmo nas zonas inferiores. Então ele sofre muito. Aí ele é atendido, o perispírito dele está totalmente detonado, porque essa é a pior falta contra Deus, na verdade. Pegar o corpo físico que Deus te deu para evoluir e matar ele, né? Então, depois de um período, é claro que ele vai ser atendido, é óbvio que ele vai ficar bem, isso vai acontecer, mas demora muito tempo. Agora, a pior parte é que a pessoa que se suicidou para fugir de um problema, ela vai ter que passar de novo por esse problema depois. Só que vai ser mais difícil ainda, porque ela já adquiriu mais experiência, então eles vão colocar um problema pior ainda. Além de que ela vai ter que ficar reencarnando para expiar os seus erros. Então é uma coisa bem complicada. Mas, infelizmente, o suicídio ele faz parte da vida, né, da nossa vida. Tanto que
dificilmente você vai achar uma pessoa que não teve um suicídio nas suas encarnações. Eu tive um suicídio. Eu me suicidei, mas segundo os espíritos isso faz muito tempo, mais de 2000 anos. Mas realmente tive. E eles me disseram isso, que os espíritos, que as pessoas normalmente já fizeram isso no passado. Né? Algumas fazem hoje em dia. E, coitadas, infelizmente, elas não sabem o erro que elas estão cometendo, né? Mas é isso aí. Mas mais cedo ou mais tarde, elas vão conseguir ficar bem. Elas, óbvio, que elas vão se recuperar, né? Mas vai ser um alto custo. Não vale a pena, não. Eu tenho certeza que não existe suicida que não se arrependeu. Leona Sartori. É possível nós sentirmos a hora da morte? Às vezes tem a sensação que tenho poucos anos de vida e quase todo instante fica atento. Sim, pode ser que sim. Pode ser que você sinta, porque seu espírito conhece a sua programação. Mas não cai nessa, porque pode ser um obsessor tentando te impressionar, entendeu? Então não pense nisso. Débora Matos, boa pergunta essa. Quando há o desencarne, o espírito passa por algum tipo de julgamento? No caso do suicida, antes de ir para o umbral, ou já vai direto em outros casos? Na realidade, todas as vezes que a gente desencarna, há o julgamento. É isso que está escrito na Bíblia. Quando você morre, há um julgamento. Quando o meu corpo físico morre, há um julgamento. Quando o Eduardo morre, há um julgamento. Quando eu, em outra encarnação, morri, há um julgamento. É isso que está escrito na Bíblia, que as pessoas falam. Só tem uma vida, porque está escrito isso na Bíblia. Não. O que está escrito na Bíblia é isso. Cada vez que você desencarna, você vai ter um julgamento, claro. Né? Só é dado morrer uma vez para o corpo. Você vai morrer uma vez e vai ter o seu julgamento. E é obviamente que não é um julgamento, por exemplo, um tribunal e todo mundo e tem advogado de defesa, advogado de não sei o quê, exatamente porque os espíritos conhecem toda a verdade, então não precisa ter discussão para isso. Eles já sabem o que aquela pessoa fez, o histórico dela, eles sabem tudo. Espíritos superiores, eles chegam aqui, por exemplo, nessa sala, ele nunca me viu na vida. Ele vai olhar para mim, ele consegue, superior, 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 né? Tô falando. Ele consegue saber tudo, meu passado, meu histórico, ele consegue saber o que ele quiser. Ele consegue saber até que época que eu era um dinossauro, sei lá. Ele consegue saber o que ele quiser. Os espíritos que trabalham, os ministros de Jesus, os espíritos top, né? Então é óbvio que eles já sabem quem é a pessoa, eles já sabem de tudo. Então eles que tomam essas decisões, né? E não há necessidade de ter um julgamento, de ouvir testemunha. Nós temos que fazer isso porque a gente é muito imperfeito. E ainda fazemos isso com pouca justiça. Talvez com uma boa justiça, mas existem casos que julgamentos dão errados, né? Então, assim, não precisa passar por um julgamento, porque o plano superior, os espíritos que trabalham em nome de Jesus, já decidiram as coisas, né? Seguindo as leis de Deus, obviamente. Não é que esse espírito que trabalha para Jesus faz o que ele quiser, claro que não. Aquele espírito tem aquela característica, por exemplo, quando a gente vê um juiz, né? Tem um juiz que tem a característica de ajudar sempre o trabalhador, né? Num julgamento trabalhista. Tem um outro juiz que tem a característica de puxar sempre a empresa. Isso não acontece no espiritual. Porque como esses espíritos, eles conhecem a verdade, eles têm muita inteligência, eles têm um alto grau evolutivo e trabalham em nome de Deus, eles vão seguir sempre a cartilha de Deus. Eles vão sempre seguir a mesma coisa. Todos vão seguir por igual. Não tem essas variações que a gente tem no mundo físico. Que depende da mão do juiz que você cair, vai ser diferente. Não. Lá a regra é a mesma para todos. Não estou falando mal de juiz, não, tá? Inclusive, eu acho que juízes são pessoas que fazem um trabalho muito difícil, que realmente, além de estudar, eles têm uma grande responsabilidade na mão e tem que tomar cuidado para não fazer mal e fazer o bem. Tanto que a gente vê muitos juízes que fazem o bem e a justiça por aí. Mas nós encarnados somos muito imperfeitos, né? Não tem como uma pessoa fazer sempre o bem nesse sentido, porque ela sempre vai ter essas variações. Mesmo que a intenção dela seja sempre acertar, sempre vai ter o risco dela errar.
Se temos um parente querido que desencarna, quando desencarnamos, podemos ficar com eles? Sim e não, depende de muitos fatores aí. Primeiro, depende do crédito daquele que vai desencarnar, né? Por quê? Tem gente, por exemplo, minha esposa morreu. Aí o cara não se conforma com a morte da esposa e vai lá e pum, se suicida. É óbvio que ele não vai ficar no mesmo. Vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer que a esposa se suicidou e o cara não se conformando com isso se suicida também. Cada um vai para um grau diferente. Eles não vão se ver, né? Claro, eles vão ficar às vezes 100 anos sem se ver, até mais, mesmo que eles se amem muito. Aliás, esse vai ser um dos castigos. Então, depende muito. Se há uma pessoa que tem mérito, com certeza, ela vai ser atendida até pelo parente, né, e vai ser levada para um bom lugar e tudo mais. Então, é muito comum, na verdade. Quando a pessoa está perto de desencarnar, vêm os parentes resgatá-la. Quando a pessoa é boa. E levar para uma cidade espiritual, uma clínica espiritual, para um hospital. Quando a pessoa é ruim, os parentes também vêm, mas eles não podem fazer nada. Eles não podem ajudar diretamente, porque ele está sofrendo as consequências da vida desregrada dele. Então, ele não vai conseguir ver os parentes, apesar deles estarem lá, e ele só vai poder receber as orações, vamos dizer, desses parentes, porque cada um tem realmente a sua caminhada. Ninguém pode fazer pelo outro. Pode intuir, orar, mas quem tem que tomar as próprias decisões é a pessoa, né? Thaís Santos, é verdade que quase todos acompanham o próprio velório? Ou a maioria recebe socorro imediato, como ser socorrido? Como? Aí é outra pergunta, né? Não, não é verdade que a maioria. Sim, tem alguns que realmente veem o próprio velório. Isso vai depender o quê? Do julgamento do plano superior. Eles que vão decidir. E também da parte física. Por que acontece? Um cara que está muito ligado no corpo físico, ele está fisicamente ligado no perispírito, né, com o mundo físico. Então, a hora que ele desencarna, ele não consegue ver nada do mundo espiritual. Por isso que tem muitos espíritos nessa situação. Ele está no mundo espiritual, mas ele vê o corpo, ele vê a vida física. Porque ele está tão ligado na vida física que ele está aqui. Então, alguns espíritos podem realmente ver o seu próprio velório e tudo mais. Outros não. Varia bastante. Gilcemar Barbosa, como seria o desencarne dessa pessoa que matou mais de 50 pessoas nos Estados Unidos? Olha, eu perguntei isso para os espíritos quando eu vi essa notícia, e eles me disseram que no caso desta pessoa, ele era um psicopata, ele tinha um problema físico. É óbvio que ele tinha espíritos obsessores influenciando, e também tinha maldade dentro dele, mas um cara que faz uma coisa dessa é louco, né? Porque que sentido que tem isso? É assim, a gente fala numa pessoa mal quando você vê uma pessoa que está roubando, que está matando, que está sequestrando. Essa é uma pessoa ruim. Essa vai ter consequências gravíssimas quando desencarnar. Esse outro, ele é mais louco do que ruim. Então ele vai ter consequências, óbvio. Mas vamos dizer, a loucura dele fez mais mal do que ele em si, né? Agora, se você pegar e falar assim, uma pessoa que roubou, que matou, esses têm péssimos desencarnes, porque a intenção dele era realmente se dar bem, independente dos outros. Esse que fez esse negócio nos Estados Unidos, você vê que o cara não batia bem, claro. O cara matou 50 pessoas que ele não se conhecia, que ele não conhecia e se suicidou. Então é óbvio que ele é louco, ele não tem, vamos dizer, ele tem um parafuso a menos. Então, pela insanidade dele, talvez, não dá pra gente saber, vamos dizer assim, né? Qual que vai ser a penalidade para ele, qual que é o desencarne dele. Mas é claro que coisa boa não é. Mas o que eu estou querendo dizer é óbvio que ele vai sofrer, mas talvez não da forma que a gente imagine que ele vai sofrer, entendeu? Porque ele realmente era louco. Diferente desses bandidos aí que fazem coisas erradas. Não só bandidos, pessoas ruins, né? Cada caso é um caso, não dá pra gente analisar todos.
Thaís Santos, se uma pessoa tiver que ir para um umbral, o mentor dela pode tentar interceder e ajudar para que ela vá a um lugar melhor? Para que ela não sofra tanto? Não, não pode. Para começar, o mentor não vai fazer isso, porque o mentor sabe que se ela está errada, ela vai ter que sofrer. Segundo, que o mentor pode até tentar, que ele não vai conseguir, né? Vamos dizer que ele fizesse isso, ele não vai conseguir resultado, bom resultado, de jeito nenhum. E terceiro, que vamos dizer assim, como eu estava falando, né? Não tem negociação no mundo espiritual. Verdade é verdade, mentira é mentira, acabou. Alexandre Souza. Eduardo, tem espíritos que governam as águas, o ar e as florestas? Na realidade, Alexandre, tem. Mas não é bem que ele governa, ele controla. Isso está escrito no livro dos espíritos. Que existem os espíritos ministros de Jesus, né? Que trabalham do topo da hierarquia, né? Lá superiores. Eles controlam todos os fenômenos naturais. Então, vamos dizer, esses são aqueles deuses do passado. Zeus, né? Por quê? Porque Emmanuel, né, nos conta no livro A Caminho da Luz, que alguns daqueles espíritos que estavam no planeta Terra eram exilados de Capela. Então, eles tinham a consciência de que existia um espírito que controlava as leis naturais, as coisas da natureza. Então, por isso que eles criaram esse negócio dos deuses, porque eles tinham isso no perispírito deles. Eu não sei se eu consegui ser claro, né? Porque é um pouco complicado. Mas aqueles espíritos que viviam na Terra, no passado, os incas, os maias, os egípcios e antes disso, eles, por terem vivido em Capela, que era uma civilização bem evoluída, eles já conheciam essa parte espiritual e eles sabiam que existiam espíritos que coordenavam esses fenômenos da chuva, do sol, da água e tudo mais. Então, por isso que eles criaram esses deuses, né? Que na realidade as outras civilizações foram mantendo como deuses até pouco tempo atrás. Luciane Trindade. Todas as pessoas vão para o umbral? Claro que não. Pessoas ruins vão para o umbral. Pessoas que têm vícios de verdade vão para o umbral. Por exemplo, a pessoa... Vamos dizer, o cigarro já é o suficiente, mas se a pessoa é viciada em cigarro, já é o suficiente para ela sofrer um pouco ao desencarnar. Eu, pelo menos, o exemplo que eu tive, eu vi a pessoa foi para o umbral, por melhor que ela seja. Por isso que o vício é complicado. Não estou dizendo que aquela pessoa que toma cervejinha, que fuma um cigarro, vai para um umbral. Não que eu acho isso certo, eu acho isso um absurdo. Eu não bebo, não fumo. Quando eu era mais novo, eu fumava. Até bebi já, na verdade. Eu também não tinha consciência, né? Depois que eu virei espírita, eu realmente percebi que isso era errado. Não é que o cara que toma alguma coisinha, toma uma dose de uísque, fuma um cigarro, vai para um umbral por causa disso. Não. Mas o cara que é um alcoólatra, aquele que fuma igual louco, que fuma, na verdade, né? Que fuma sempre, fazendo muito mal para o seu organismo, alimentando obsessores, aquele que usa droga, o umbral que vai aos drogados é bem ruim também. Esses sim vão para o umbral. Os mentirosos, os que passam a perna nos outros, os que enganam, os que traem a esposa, os que têm má intenção, esses vão para o umbral. Mas as pessoas boas não vão. Não precisa ser um Chico Xavier para ir para o umbral. A pessoa que não faz o mal já não vai para o umbral. É a verdade. Alexandre Souza, procede a informação que nascemos com uma carga vital, tipo para durar o número de anos no corpo físico? Fulano veio para viver 50 anos e outro com 80 anos? Sim. Só que isso pode mudar a qualquer momento, né? Pode se desencarnar por uma decisão ou como pode se estender a vida. Então, sim, mas é modificável, né? Andréa Medeiros, é necessário o velório? Eu acho tão desnecessário. Não gosto de velórios e costumo dizer que não vou nem no meu. Olha, na realidade, essa questão de enterro, de velório, são coisas ruins para o espírito, porque acaba. Depende, na verdade, né? Se todo mundo ora por ele, tudo bem. Mas normalmente aquele ambiente fica contaminado pela tristeza das pessoas. Então, por exemplo, Corpus Christi, vai todo mundo no cemitério. É horrível isso, porque o espírito nem está lá mais.
Aí vai a família dele no cemitério, fica todo mundo triste, acaba traindo ele, fazendo mal para ele. É muito complicado essa questão. Eu falo sempre para minha família o seguinte: quando eu morrer, vocês podem me jogar em qualquer buraco. Não precisem gastar dinheiro com nada. Claro que, né? Não pode sujar a rua, mas o que eu quero dizer é assim: pode colocar eu como indigente, porque eu não estou nem um pouco preocupado com o meu corpo físico. Para começar, que o espírito não está lá, né? Então, essa questão do velório, da despedida, você vai despedir o quê? De um bolo de carne? Porque essa é a verdade, né? Um bolo de carne. Tudo bem, que é um corpo físico que serviu para a pessoa, muito graças a Deus teve essa oportunidade, óbvio, que Deus maravilhosamente nos deu esse corpo físico, mas é um corpo de carne e ele não é mais nada. A partir de quando ocorre o desligamento, acabou. Então, eu acho totalmente desnecessário todas essas coisas. Mas nós estamos ainda muito enraizados com essas tradições, né? Por isso que acontece tudo isso. É muito mais importante para mim a pessoa fazer uma prece com sinceridade, enviar amor, enviar carinho, e fazer preces assim. E não, por exemplo, ficar em um cemitério ou ficar, né, criando todos esses rituais. Porque isso é ritual, né? Leana Sartori. Se uma pessoa passou muitos anos em pecado, fazendo pessoas sofrerem, mas se arrependeu, é possível que ela seja salva e não vá para um grau? Sim, como eu disse. Como eu citei agora no começo, né? Que Jesus falou para aquela pessoa que está crucificado com ele, né? Que ele ia para o céu, que naquele mesmo dia ele estaria no céu com ele. Então, inclusive é interessante esta passagem, porque as pessoas, né, alguns religiosos dizem que precisa ser batizado para ir para o céu. Mas por que Jesus fala então para aquele bandido que estava na cruz que naquele mesmo dia ele iria para o céu com Jesus? Não é verdade? Então está quebrando essa história. É claro que eu não vou entrar nesse mérito, mas Jesus mesmo não batizou ninguém. Desculpa, Jesus foi batizado sim por João Batista, porque ele não ia pegar uma pessoa que era importante naquela época, que era João Batista, que era uma referência em religiosidade, e desrespeitá-lo. Então ele permitiu que João Batista batizasse ele, mas Jesus não propagou o batismo. Tanto que ele não batizou ninguém, Jesus não batizou ninguém. Ele fez a caridade, ele ensinou, ele fez uma série de coisas. Mas as pessoas, para variar, pegaram a parte do batismo e não pegaram a parte da caridade, de ajudar o próximo. Então hoje nós temos muitos religiosos, não só nas religiões que falam do batizado, como até no espiritismo, que sabem muito bem a palavra de Jesus, que sabem tudo de decorado, conhecem as passagens e que acham que vão para o céu por causa disso, mas não é isso que vai fazer as pessoas irem para o céu, né, para o plano superior. E sim as atitudes, seguir o exemplo de Jesus, seguir a caridade e as coisas boas que ele nos ensinou. Pessoal, nós vamos ter que encerrar. Eu só vou responder aqui a pergunta aqui da Gisselmar. Nós não lutamos contra as mentiras de outras religiões. A doutrina espírita vai demorar a ser a doutrina da maioria das pessoas e as pessoas vão sofrer no desencarne? Estão perdidas? Olha, um espírita... vamos fazer o seguinte. A pessoa não vai desencarnar melhor ou pior pela sua religião. E sim pelo que ela é. É claro que, no caso do ateu, por exemplo, ele acaba sofrendo, sim, no desencarne. Mesmo que ele seja uma pessoa boa, porque ele está muito apegado na matéria. Ele vai sofrer, mesmo que seja um pouco, ele vai sofrer. Né? Às vezes vai sofrer bastante. Eu ouvi relatos assim, de espíritos que sofrem bastante por serem ateus. Mas os outros, por exemplo, você pode ter certeza absoluta que, apesar de muitas religiões estarem pregando coisas erradas, as pessoas boas dessas religiões vão ter bom desencarne. Espíritas ruins, por exemplo, outro dia eu vi um caso, uma pessoa pediu para eu orar por um dirigente de centro espírita que já tinha desencarnado, eu me concentrei, ele estava no umbral, sofrendo um monte. Eu perguntei para ela o que aconteceu, ela disse que ele era um homem muito culto, muito inteligente, sabia muito, dava palestras maravilhosas, ensinava as pessoas, mas ele não cumpria, ele não fazia as coisas bem, as coisas boas. Ele não executava aquilo que ele ensinava, ele só ensinava, mas ele fazia as coisas erradas. Então, o peso
para esse cara é muito pior, porque ele conhecia a palavra, conhecia a verdade e cometeu as falhas. Então ele vai ser muito mais cobrado do que um que não conhecia. Então, na realidade, não é isso que vai determinar se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, se a gente vai para o superior, se a gente vai para o umbral, e sim as atitudes da pessoa, se ela seguiu a Jesus verdadeiramente, com suas atitudes. Não adianta nada ser religioso, ser espírita, ser católico, ser evangélico, se você não fizer o bem. E, em verdade, vamos dizer assim, Jesus mesmo não abriu religião. Jesus podia ter feito o que quisesse. Ele não abriu nenhuma religião, não propagou nenhum templo, não divulgou nada, não falou para ninguém se juntar. Quando falou da igreja, estava falando de grupo de pessoas. Então, eu acho um grande absurdo alguém abrir uma religião e falar, aqui é a casa de Deus. Quem disse que lá é a casa de Deus? Deus pediu por acaso para fazer alguma coisa? Tudo é a casa de Deus. Isso é um grande absurdo. A religião, infelizmente, na minha opinião, acaba fazendo o mal para as pessoas. Então, por que Allan Kardec não quis transformar o espiritismo numa religião? Por causa disso. Porque ele percebeu que Jesus não é a favor de religião. Jesus é a favor do amor e da caridade. Então, Allan Kardec diz que é uma doutrina. Para quê? Para nos ensinar, para nos ajudar, mas não é uma religião. Então, o espiritismo é isso, é um guia. É um conteúdo para a gente estudar, para a gente gabaritar a prova. É isso. A religião, ela pode ser boa? Claro que pode ser boa. Se ela te ensina coisas boas e as pessoas seguem, é bom. Deus está em todas as religiões? Não, claro que não. Você acha que Deus está em religião que o cara se explode para matar os outros? Deus está numa religião, igual uma pessoa que eu conheci, que ela não podia falar com as pessoas que não eram da religião dela? Claro que não. Óbvio que Deus não está nessa religião, pelo contrário. Esse tipo de religião, existem espíritos obsessores, existem o mal, porque que tipo de religião que vai fazer com que uma pessoa não fale com a outra? Né? É óbvio que isso não é uma coisa de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado e pensar menos em religião e mais em caridade. Menos religião e mais caridade. Se a religião serve para te ensinar o bom caminho, fazer o bem, ótimo, vai ser maravilhosamente. Seja espiritismo, seja igreja católica, evangélica, seja umbanda, não interessa. Agora, isso não é importante. O que é importante é sim fazer o bem. E não a religião, nem o título, nem nada disso. Né? Quando a gente desencarna, eles falam no evangelho. O que vão perguntar para a gente não é qual era o nosso título, se você era diretor, presidente, rico, pobre, né? Não é o seu emprego, nem o que você construiu, e nem o que a sua religião, e nem o que você acreditou a vida inteira. Nada disso. O que vai definir realmente o seu desencarne, para onde você vai, são sim as suas ações. Se você realmente viveu conforme Jesus nos ensinou, que é pela caridade. Né? Muito obrigado, pessoal, pela live de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente. Clica aí embaixo no inscrever-se. Ó, curte o vídeo, clica no inscrever-se e clica no sininho para você receber as atualizações. Porque aí todo vídeo que a gente colocar, você vai receber. A gente ficou ao vivo, você vai receber. Então clica ali no sininho, ali embaixo, inscrever. Quem já está inscrito, tudo bem. Só clica no sininho e não se esqueçam. E acessem o nosso site também, que é o nosso novo portal, que está cheio de informação bem legal, que chama falandodeespiritismo.com.br www.falandodeespiritismo.com.br tudo junto, né? Muito obrigado, pessoal. Provavelmente a gente vai ter live na próxima terça, espero que sim. Se der tudo certo, vamos ter. Fiquem ligados também no nosso Facebook, porque lá no Facebook a gente sempre dá informação quando sai algum vídeo, etc. O Facebook eu vou colocar o link aí embaixo para vocês seguirem, tá bom? Muito obrigado, pessoal, que assim seja.